O sol estava a pôr-se sobre os arranha-céus de Manhattan, lançando um brilho dourado nas janelas da luxuosa penthouse onde Olivia Sinclair, uma mulher de 32 anos com cabelo castanho ondulado e olhos verdes penetrantes, contemplava a cidade que nunca dorme. Os seus dedos acariciavam distraidamente o colar de pérolas que o seu falecido tio, o magnata do imobiliário Theodore Sinclair, lhe tinha oferecido no seu último aniversário. Lágrimas silenciosas brotaram-lhe nos olhos ao recordar o homem que tinha sido a sua única família desde que os pais morreram num trágico acidente de avião quando ela tinha apenas 12 anos. Theodore Sinclair era conhecido pelo seu aguçado sentido para os negócios e pelo seu coração generoso. Tinha criado Olivia como se fosse sua filha, proporcionando-lhe uma educação de primeira classe e uma vida de privilégio. No entanto, também lhe tinha ensinado o valor do trabalho árduo e da compaixão. Olivia cresceu tornando-se numa mulher inteligente, determinada e bondosa, qualidades que o tio sempre admirou. Quando Theodore faleceu subitamente de um ataque cardíaco há 6 meses, Olivia viu-se novamente sozinha no mundo, com as chaves de uma fortuna avaliada em centenas de milhões de dólares. Os dias que se seguiram à morte de Theodore foram um turbilhão de luto, reuniões com advogados e a súbita percepção de que agora era responsável por um império. Olivia sentia o peso do legado do tio nos ombros, mas também uma profunda solidão que ameaçava consumi-la. Foi nesse momento de vulnerabilidade que o destino, ou talvez o oportunismo, trouxe Ethan Blackwood à sua vida. Ethan era tudo o que uma mulher podia desejar. Alto, de ombros largos, com cabelo preto ondulado e olhos azuis hipnóticos. O seu sorriso encantador e a personalidade magnética cativaram Olivia desde o primeiro momento em que se conheceram num evento de caridade. Apresentou-se como um empresário de sucesso na indústria tecnológica, mas o que realmente chamou a atenção de Olivia foi a sua aparente compreensão da dor e solidão que ela sentia. Ethan parecia saber exatamente o que dizer e como agir para confortar, preenchendo o vazio que a morte do tio deixará. O romance deles foi intenso e acelerado. Em poucas semanas, tornaram-se inseparáveis. Ethan levava a jantares românticos, surpreendia-a com presentes extravagantes e fazia-a sentir-se amada como nunca antes. Olivia, que sempre fora cautelosa em assuntos do coração, viu-se completamente envolvida na paixão avassaladora que sentia. Acreditava ter encontrado não apenas um amante, mas um parceiro, alguém que pudesse ajudá-la a navegar na sua nova realidade como uma das mulheres mais ricas de Nova York. Quando Ethan lhe propôs casamento apenas 3 meses depois de se conhecerem, Olivia não hesitou. O anel de diamantes no seu dedo parecia selar não só o amor deles, mas também o fim da sua solidão. O casamento foi uma cerimônia luxuosa, mas íntima, realizada na propriedade do Sinclair nos Hamptons. Olivia irradiava felicidade no seu vestido de noiva de estilista, enquanto Ethan, elegante no seu smoking, sorria com um brilho nos olhos que ela interpretou como amor, mas que escondia algo bem mais sinistro. Os primeiros meses de casamento pareceram um sonho. Ethan parecia o marido perfeito, atencioso, apaixonado e sempre pronto a apoiá-la nas decisões relativas ao negócio da família. No entanto, começaram a surgir pequenas mudanças. Ethan passou a passar mais tempo fora de casa, alegando reuniões de negócios e viagens de trabalho. Quando estava em casa, recebia frequentemente chamadas misteriosas, saindo da sala para falar em privado. Olivia tentou afastar as dúvidas que se insinuavam na sua mente. Convencia-se de que estava a ser paranoica, que o estresse de gerir o império do Sinclair estava a toldar o seu julgamento. Mas uma voz persistente no fundo da mente avisava-a de que algo não estava certo. Foi numa noite chuvosa de outono que o mundo de Olivia desabou por completo. Tinha regressado mais cedo de uma viagem de negócios, ansiosa por surpreender Ethan. Ao entrar silenciosamente no apartamento, ouviu sons vindos do quarto principal. O coração disparou ao reconhecer a voz de Ethan, mas depois gelou ao perceber que ele não estava sozinho. Com as mãos a tremer, Olivia empurrou lentamente a porta do quarto e a visão diante de si deixou em estado de choque. Ethan estava na cama com uma mulher. Olivia reconheceu imediatamente Sofia, a sua assistente pessoal. As duas estavam tão envolvidas na paixão que não notaram Olivia de imediato. Quando finalmente a viram, o rosto de Ethan não demonstrou qualquer remorso, apenas irritação por ter sido apanhado. Sofia, por outro lado, exibiu um sorriso malicioso que deixou claro que aquilo não era uma traição isolada.
As palavras que se seguiram foram como facas no coração de Olivia. Ethan, friamente e sem hesitação, revelou que o casamento deles tinha sido uma farsa desde o início. Ele e Sofia tinham planeado tudo, aproveitando-se de Olivia no momento em que ela estava mais vulnerável, conquistando a sua confiança e, por fim, tomando o controle da sua fortuna. O amor que Olivia acreditava ser verdadeiro não passava de uma encenação elaborada. Devastada e humilhada, Olivia fugiu do apartamento, com as lágrimas a turvarem-lhe a visão enquanto corria para o elevador. A chuva caía impiedosamente quando ela pisou a rua, misturando-se com as suas lágrimas. Sem pensar, entrou no seu carro de luxo e acelerou pelas ruas molhadas de Nova York, com o coração despedaçado e a mente em tumulto. Foi neste estado de profunda angústia que o destino interveio, mais uma vez, na vida de Olivia. Numa curva apertada, o carro deslizou no pavimento escorregadio. Ela tentou recuperar o controlo, mas era tarde demais. O veículo rodopiou violentamente antes de embater contra uma árvore na berma da estrada. O impacto foi brutal, deixando Olivia inconsciente, presa nos destroços daquilo que em tempos fora símbolo da sua riqueza, mas que agora se tornará uma prisão mortal. Quando os paramédicos finalmente conseguiram retirá-la do metal retorcido, Olivia estava à beira da morte. A sua jornada estava apenas a começar. Uma jornada que a levaria dos píncaros do luxo aos abismos do desespero, antes de poder renascer, transformada pela adversidade e movida por um desejo inabalável de justiça. O som monótono e rítmico das máquinas de monitorização ecoava pelos corredores estéreis do Hospital Presbiteriano de Nova York. Na unidade de cuidados intensivos, Olivia Sinclair jazia inconsciente, o seu corpo frágil ligado a uma miríade de tubos e cabos. Os médicos moviam-se em seu redor com expressões graves, trocando olhares preocupados enquanto analisavam os resultados dos exames. O diagnóstico era sombrio: traumatismo craniano grave, múltiplas fraturas e, o mais preocupante, sinais de danos cerebrais extensos. A equipa médica preparava-se para uma longa batalha, sem saber se a paciente algum dia acordaria do coma profundo em que caíra. Enquanto Olivia lutava silenciosamente pela vida, o mundo exterior continuava a girar, alheio à tragédia pessoal que se desenrolava dentro das paredes do hospital. Na luxuosa penthouse que outrora chamara de lar, Ethan Blackwood e Sofia Martinez celebravam o sucesso do seu plano nefasto. O champanhe corria livremente enquanto brindavam a sua astúcia e a credulidade de Olivia. Ethan, com um sorriso frio nos lábios, já movimentava peças no tabuleiro financeiro, transferindo discretamente grandes somas de dinheiro para contas offshore. Sofia, entretanto, vasculhava os ficheiros pessoais de Olivia à procura de qualquer informação que pudesse reforçar ainda mais o controle sobre o Império Sinclair. Dias transformaram-se em semanas, e semanas em meses. A notícia do acidente de Olivia fora cuidadosamente suprimida graças à influência e ao dinheiro de Ethan. Para o mundo exterior, Olivia Sinclair encontrava-se numa longa viagem de negócios, incontactável devido à natureza delicada das transações que, supostamente, estava a gerir. Ethan desempenhava na perfeição o papel de marido preocupado, fazendo aparições ocasionais no hospital para manter as aparências, sempre cuidadoso para não revelar nenhum sinal da sua verdadeira natureza aos médicos e enfermeiros que cuidavam de Olivia. Foi durante uma dessas visitas performativas que o destino voltou a intervir na vida de Olivia. Enquanto Ethan falava com os médicos no corredor, discutindo friamente a possibilidade de desligar as máquinas caso não houvesse melhorias, algo extraordinário aconteceu dentro do quarto de Olivia. Os seus dedos moveram-se ligeiramente, um movimento quase imperceptível, mas que não passou despercebido à enfermeira presente. Nos dias que se seguiram, outros sinais de consciência começaram a surgir. Um tremor nas pálpebras, um leve aperto da mão que segurava a sua. A equipa médica mantinha um otimismo cauteloso, mas Ethan recebeu a notícia com uma mistura de frustração e preocupação. À medida que Olivia emergia lentamente do coma, tornou-se evidente que o acidente deixará marcas profundas. Quando finalmente abriu os olhos, semanas depois, o seu olhar estava vazio, desprovido do brilho e vitalidade que antes a definiam. Após uma série de exames, os médicos chegaram a uma conclusão alarmante. Olivia sofria de amnésia retrógrada severa. As suas memórias, a sua identidade, toda a sua vida antes do acidente tinham sido apagadas, deixando apenas um vazio confuso e aterrador.
Ethan viu nisso uma oportunidade de ouro. Com uma atuação digna de Oscar, apresentou-se a Olivia como seu dedicado e amoroso marido, tecendo uma teia de mentiras sobre o passado dos dois. Contou-lhe histórias fabricadas do romance, memórias inventadas de momentos felizes que nunca existiram. Vulnerável e desorientada, Olivia agarrou-se a essas falsas memórias como uma náufraga se agarra a um pedaço de madeira à deriva em alto mar. No entanto, à medida que os dias passavam e a recuperação física de Olivia progredia, algo dentro dela recusava-se a aceitar plenamente a narrativa de Ethan. Eram as pequenas coisas, a maneira como ele evitava certos temas, o modo como o sorriso nunca chegava verdadeiramente aos olhos quando falava do seu suposto amor por ela. Essas pequenas inconsistências plantaram sementes de dúvida no seu subconsciente, embora ainda não tivesse capacidade de compreender o que significavam. Entretanto, nos bastidores, Ethan e Sophia trabalhavam incansavelmente para cimentar o controle sobre a fortuna de Olivia. Documentos foram falsificados, assinaturas forjadas, e uma teia complexa de transações financeiras foi construída para esconder o desvio massivo de fundos. Sabiam que corriam contra o tempo. Quanto mais Olivia recuperasse a memória, maior seria o risco de o plano desmoronar. Neste ponto crítico, Ethan tomou uma decisão que selaria o destino de todos os envolvidos. Numa noite escura e tempestuosa, convenceu os médicos a dar alta a Olivia, argumentando que o ambiente familiar do lar seria mais benéfico para sua recuperação. Com frieza e eficiência calculada, Ethan e Sophia executaram. A fase final do seu plano diabólico começou. Em vez de a levarem para casa, conduziram Olivia, ainda fraca e confusa, para zonas em decadência da cidade, sob a cobertura da escuridão. Pararam junto a um aterro abandonado nos arredores de Queens. Com uma crueldade que contrastava fortemente com a máscara de preocupação que usara até então, Ethan puxou Olivia para fora do carro. Incapaz de compreender o que se estava a passar, ela olhou para ele com uma mistura de medo e confusão. Desculpa, querida, disse Ethan com um sorriso frio, mas este é o fim da linha para ti. Com essas palavras, empurrou-a bruscamente para o chão lamacento do aterro. Olivia caiu, o corpo demasiado frágil para resistir. Lágrimas de dor e perplexidade escorriam-lhe pelo rosto enquanto observava, atônita, Ethan e Sophia voltarem para o carro. O rugido do motor a desaparecer na distância foi o último som que Olivia ouviu antes de o choque e a exaustão a consumirem novamente. Ali, abandonada entre os destroços e a imundície, encharcada pela chuva implacável, jazia a outrora poderosa herdeira do Império Sinclair. O seu corpo ferido e a mente destroçada eram tudo o que restava da sua antiga vida de luxo e privilégio. Horas passaram, e o céu começou a clarear com os primeiros raios da aurora, quando uma figura solitária surgiu da neblina matinal. Era Rosa Mendes, uma mulher de meia-idade que sobrevivia a recolher materiais recicláveis no aterro. Os seus olhos cansados, habituados a vasculhar restos descartados em busca de algo de valor, abriram-se de espanto ao ver o corpo imóvel de Olivia. Rosa aproximou-se com cautela, temendo o pior. Para seu alívio, percebeu que a mulher ainda respirava, embora mal. Sem hesitar, Rosa tirou o seu casaco gasto e cobriu Olivia, protegendo-a do frio cortante da manhã. Com uma força que desmentia sua aparência frágil, conseguiu levantar Olivia e, passo a passo, levou-a até a sua modesta cabana perto do aterro. A pequena casa de Rosa era simples, mas limpa e acolhedora. Com cuidado maternal, tratou das feridas de Olivia, trocou-lhe as roupas encharcadas por outras secas, embora esfarrapadas, e deitou-a na sua única cama. Enquanto cuidava da mulher misteriosa, Rosa não conseguia deixar de pensar na filha, Marisol, que morrera anos antes, vítima de violência nas ruas. A semelhança entre Olivia e Marisol era impressionante, e Rosa sentiu uma ligação imediata à estranha que o destino colocará no seu caminho. Nos dias que se seguiram, Rosa cuidou de Olivia com uma dedicação inabalável. Usou o pouco que tinha para comprar medicamentos e comida nutritiva, sacrificando seu próprio conforto pelo bem-estar da desconhecida. Aos poucos, Olivia começou a recuperar a força física, embora sua mente continuasse a ser um labirinto de confusão e memórias fragmentadas. Quando finalmente conseguiu falar, Olivia descobriu que não se lembrava de nada da sua vida passada. O seu próprio nome era um mistério. Movida por um impulso inexplicável, Rosa começou a chamá-la de Marisol, o nome da sua filha perdida.
Olivia, ou Marisol como agora era conhecida, aceitou o nome com gratidão, agarrando-se a essa nova identidade como a única âncora no mundo que não compreendia. À medida que os dias se transformaram em semanas, Marisol adaptou-se à nova realidade. Rosa ensinou-lhe o ofício da reciclagem, mostrando-lhe como separar materiais, identificar itens valiosos e negociar com compradores locais. O trabalho era duro e as condições difíceis, mas Marisol encontrou uma estranha paz nesta nova vida simples. As mãos, outrora habituadas ao toque suave de tecidos finos e joias caras, agora endureciam com o esforço diário. Mas, no fundo, algo se agitava. Memórias vagas começaram a emergir. O brilho das joias, o som de risos numa festa elegante, o aroma de um perfume caro. Numa noite, encontrou um jornal antigo com uma fotografia sua ao lado de Ethan num gala. Nesse momento, como se uma barragem tivesse rebentado, tudo regressou. Olivia Sinclair tinha voltado, e com ela, uma fúria inabalável e uma sede ardente de vingança. O jogo mudará. Desta vez, Olivia estava determinada a ser ela a vencer. A alvorada em Nova York trouxe consigo uma energia frenética. As ruas rapidamente se enchiam de peões apressados e o constante movimento de veículos. No entanto, numa pequena cabana nos limites da sociedade, uma revolução silenciosa estava prestes a começar. Olivia Sinclair, agora plenamente consciente da sua identidade e do terrível destino que lhe fora imposto, olhava o seu reflexo num pedaço de espelho partido. Os seus olhos, outrora cheios de inocência e confiança, ardiam agora com uma determinação feroz e sabedoria conquistada com sofrimento. As marcas deixadas por meses de trabalho árduo no aterro contrastavam com as memórias da vida de luxo que outrora viverá. Um lembrete constante de quanto tinha perdido e de quanto ainda tinha a recuperar. Rosa Mendes observava Olivia com uma mistura de orgulho maternal e apreensão. Nos últimos dias, desde a chocante revelação da verdadeira identidade de Marisol, Rosa testemunhara uma transformação extraordinária na mulher que salvara e cuidara. A doçura e vulnerabilidade que antes definiram Marisol tinham sido substituídas por uma intensidade quase palpável em Olivia. Rosa sabia que estava perante uma força da natureza prestes a ser libertada. E embora temesse o que estava por vir, estava determinada a apoiar Olivia na sua busca por justiça. Mirra, disse Rosa suavemente, usando o termo carinhoso em espanhol com que se habituara a chamar Marisol. O que planeias fazer agora? Olivia virou-se lentamente, um pequeno sorriso a formar-se nos seus lábios. Um sorriso que não chegava aos olhos. Frio. Calculado. Primeiro, Rosa, vou recuperar o que é meu por direito. Depois, vou fazer o Ethan e a Sofia pagarem por cada segundo de sofrimento que me causaram. A sua voz era calma, mas carregava uma intensidade que fez Rosa estremecer involuntariamente. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Usando os recursos limitados que tinha à disposição, Olivia começou a tecer uma intrincada teia de informação e contactos. Sabia que não podia simplesmente reaparecer e reclamar a sua antiga vida. Ethan e Sofia teriam tomado precauções para proteger o seu embuste. Tinha de ser mais inteligente, mais paciente e, acima de tudo, mais implacável do que os seus inimigos. O seu primeiro passo foi contactar discretamente Janice, a sua antiga governanta e uma das poucas pessoas em quem realmente confiava. Usando um telefone público e disfarçando a voz, Olivia combinou um encontro secreto com Janice num café movimentado no centro da cidade. O reencontro foi emocional, cheio de lágrimas silenciosas. Janice, que sempre suspeitara que algo terrível acontecerá a Olivia, ficou aliviada por vê-la viva, mas horrorizada com a sua história. Com a ajuda de Janice, Olivia começou a juntar as peças do puzzle da sua vida roubada. Descobriu que Ethan e Sofia tinham sido meticulosos na tomada de controle, alterando documentos, manipulando contas bancárias e até subornando funcionário-chave da Sinclair Enterprises. A profundidade da traição era ainda maior do que Olivia imaginara, o que só alimentava ainda mais a sua determinação em procurar justiça. Entretanto, no mundo corporativo de Manhattan, Ethan Blackwood enfrentava águas cada vez mais turbulentas. As decisões imprudentes e gananciosas ele e Sofia começaram a alcançá-los. Acionistas insatisfeitos, parceiros comerciais desconfiados e uma investigação discreta da SEC, Securities and Exchange Commission, estavam lentamente a cercar o casal.
Sofia, consumida pela paranoia, começou a pressionar Ethan para fugirem com o dinheiro que tinham acumulado. Já temos mais do que suficiente, insistia ela durante uma discussão acalorada na Penthouse. Podíamos ir para as Ilhas Caimão ou talvez para a Suíça. Para qualquer lugar, menos aqui. Ethan, no entanto, relutava em abrir mão do poder e do prestígio que tinha adquirido. A mesma ambição que outrora os unira no plano sinistro agora ameaçava separá-los. Foi neste momento de vulnerabilidade que Olivia decidiu fazer o seu próximo movimento. Usando as informações fornecidas por Janice e o seu próprio instinto aguçado, treinado por meses de sobrevivência, começou a semear dúvidas e desconfiança entre os associados mais próximos de Ethan. Rumores cuidadosamente orquestrados sobre transações suspeitas e possíveis desfalques começaram a circular pelos corredores da Sinclair Enterprises. O golpe mais ousado de Olivia surgiu sob a forma de um e-mail anônimo enviado a vários membros do Conselho de Administração. O e-mail continha provas irrefutáveis de algumas das atividades ilegais de Ethan e Sofia, editadas com precisão para ocultar a origem da informação. O caos que se seguiu foi exatamente o que Olivia antecipara. O conselho convocou uma reunião de emergência, e de repente Ethan viu-se a lutar para manter o controle que antes acreditava inabalável. Enquanto a tempestade corporativa se formava, Olivia avançava para a próxima fase da sua vingança pessoal. Com a ajuda de Rosa, começou a transformar-se fisicamente. Tinta de cabelo barata, lentes de contato coloridas e roupas escolhidas em lojas de segunda mão criaram uma nova persona. Amanda Green, uma assistente executiva ambiciosa e nova em Nova York. Sob essa nova identidade, Olivia conseguiu um trabalho de baixo nível na Sinclair Enterprises, misturando-se anonimamente entre os muitos rostos desconhecidos que preenchiam os andares inferiores do arranha-céus corporativo. Dia após dia, ela observava, ouvia e recolhia informações, sempre à procura da oportunidade perfeita para se aproximar de Ethan e Sofia sem despertar suspeitas. Então, num dia aparentemente comum, o destino colocou-lhe a oportunidade que tanto esperava. Um elevador avariado obrigou Ethan a usar o elevador de serviço, o mesmo que Olivia, disfarçada de Amanda, usava regularmente. Quando as portas se fecharam, deixando-os sozinhos no espaço confinado, Olivia sentiu o coração acelerar. Ali estava ele, o homem que destruíra sua vida, a menos de 1 metro de distância, completamente alheio à sua verdadeira identidade. Ethan, distraído com o telemóvel, mal notou a assistente ao seu lado. Olivia, no entanto, absorvia cada detalhe, o cheiro familiar do perfume caro, o tique nervoso no olho esquerdo que sempre surgia quando ele estava sob pressão, a aliança que ainda usava, um lembrete cruel da traição. Foi preciso toda a força de vontade para Olivia não o confrontar ali mesmo, para não gritar todas as verdades que a consumiam há meses. À medida que o elevador subia lentamente, Olivia permitiu-se um pequeno sorriso. Aquele encontro fortuito não era apenas um teste à sua paciência. Era uma promessa. Uma promessa de que, por mais alto que Ethan tivesse subido, ela estaria lá para o arrastar de volta à realidade que ele tanto tentava evitar. O jogo apenas começara, e Olivia estava determinada a ser a última a ficar de pé quando o pó finalmente assentasse. Quando as portas do elevador se abriram, Ethan saiu apressado, sem lançar um segundo olhar. Olivia, porém, sabia que aquele breve momento mudará tudo. Estar tão perto do seu inimigo não despertara medo nem hesitação, solidificara sua determinação. Agora sabia com absoluta certeza que era capaz de enfrentar Ethan e Sofia no próprio terreno deles. Ao regressar à sua secretária, Olivia começou a traçar a próxima fase do plano. Sabia que teria de ser paciente, meticulosa e, acima de tudo, implacável. A vingança que procurava não era apenas pela fortuna roubada ou pelo estatuto perdido, era pela sua dignidade, pela sua identidade, e por todas as pessoas que Ethan e Sofia tinham pisado na sua busca desenfreada por poder e riqueza. O palco estava montado para um confronto que abalaria os alicerces do mundo corporativo de Nova York e redefiniria o significado de justiça para Olivia Sinclair. A transformação estava completa. De herdeira ingênua a estratega implacável, Olivia estava pronta para recuperar não só o que era seu por direito, mas também para forjar um novo destino a partir das cinzas da sua antiga vida. Os dias transformaram-se em semanas, e as semanas em meses, enquanto Olivia, sob o disfarce de Amanda Green, se infiltrava cada vez mais fundo na estrutura da Sinclair Enterprises.
O seu desempenho exemplar e aparente dedicação ao trabalho não passaram despercebidos, e em breve foi promovida a posições de maior responsabilidade. Cada passo na escada corporativa aproximava-a do seu objetivo final, mas também aumentava o risco de ser descoberta. Durante esse tempo, Olivia enfrentava não apenas os desafios externos da sua missão, mas também uma intensa batalha interna. As suas noites eram frequentemente preenchidas por pesadelos vívidos, forçando-a a reviver o momento da traição e do abandono. Acordava encharcada em suor frio, o coração a bater violentamente no peito, lutando para distinguir entre a cruel realidade do passado e a feroz determinação do presente. Nesses momentos de vulnerabilidade, era a memória de Rosa e da sua bondade incondicional que a ancorava, lembrando-lhe que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda havia luz. No seu pequeno apartamento alugado, longe do luxo a que outrora estava habituada, Olivia passava horas a refinar o plano. Mapas mentais cobriam as paredes, ligando pessoas, eventos e transações financeiras numa complexa teia de corrupção e engano. Sabia que derrubar Ethan e Sofia exigiria não só provas incontestáveis dos seus crimes, mas também aliados estratégicos dentro e fora da empresa. Um desses aliados surgiu na forma de Marcus Donovan, um veterano analista financeiro da Sinclair Enterprises que sempre se mostrará cético quanto à ascensão meteórica de Ethan. Marcus, com a sua integridade inabalável e olhar apurado para os números, notara discrepâncias nas contas da empresa que outros convenientemente ignoravam. Reconhecendo-o como um trunfo potencial, Olivia cultivou cuidadosamente uma amizade profissional. Foi durante um almoço casual com Marcus que Olivia encontrou a primeira verdadeira oportunidade. Entre garfadas de salada e conversa aparentemente inofensiva, conduziu habilmente o tema para os rumores de irregularidades financeiras dentro da empresa. Marcus, habitualmente reservado, deixou escapar a sua frustração com a falta de transparência na gestão de Ethan. Há algo que não está certo, Amanda, admitiu ele em voz baixa, olhando à volta com nervosismo. Os números simplesmente não batem certo, e sempre que tento investigar, encontro barreiras por todo lado. Olivia viu a oportunidade que esperava. Com todo cuidado, começou a partilhar algumas das suas próprias observações, apresentando-as como preocupações de uma funcionária dedicada. A cada encontro seguinte, ela e Marcos trocavam mais informações, compilando gradualmente um dossiê devastador contra Ethan e Sofia. Entretanto, no topo da pirâmide corporativa, as tensões entre Ethan e Sofia atingiam um ponto de ruptura. A pressão crescente das investigações internas e externas começava a deixar marcas. Sofia, sempre a mais cautelosa dos dois, insistia cada vez mais para que fugissem com o dinheiro enquanto ainda podiam. Ethan, no entanto, agarrava-se teimosamente ao poder e prestígio que lutara para conquistar, recusando-se a aceitar que o seu império estava a ruir à sua volta. Durante uma dessas discussões acesas, Olivia, a trabalhar até tarde como a sempre dedicada Amanda Green, conseguiu gravar uma conversa incriminatória. Escondida atrás de uma coluna no escritório quase vazio, registrou Ethan e Sofia discutirem abertamente os seus crimes, desde a manipulação inicial de Olivia até os esquemas elaborados que criaram para desviar fundos da empresa. Essa gravação era a peça final do puzzle, a prova irrefutável que precisava para expor a verdade. Com as provas em mãos, Olivia sabia que o momento de agir estava próximo. Ainda, ela hesitou, não por medo ou dúvida, mas porque percebeu que a sua jornada se tornará algo muito maior do que uma vingança pessoal. Ao longo dos meses a trabalhar nos níveis mais baixos da empresa, tinha testemunhado em primeira mão o impacto devastador da ganância e corrupção de Ethan e Sofia. Famílias a lutar para sobreviver com salários estagnados, benefícios cortados, e a constante ameaça de despedimentos em massa pendendo sobre a cabeça dos funcionários. Nesse momento, sozinha no seu pequeno apartamento, a olhar para as provas de meses de trabalho árduo, Olivia teve uma epifania. A sua vingança já não podia ser apenas sobre punir Ethan e Sofia. Tinha de ser sobre restaurar a integridade da empresa que o seu tio construíra com tanto amor e dedicação. Tinha de ser sobre proteger os meios de subsistência dos centenas de funcionários inocentes que dependiam da Sinclair Enterprises para sustentar as suas famílias. Com essa nova perspectiva, Olivia começou a reformular o seu plano. Não queria apenas expor os crimes de Ethan e Sofia, queria reconstruir a empresa sobre fundações mais fortes e éticas. Isso significava não só remover os elementos corruptos,
mas também implementar mudanças estruturais que evitassem futuros abusos. Nos dias que se seguiram, Olivia trabalhou incansavelmente, dormindo apenas algumas horas por noite. Refinou a sua estratégia, preparou documentos e construiu uma rede de aliados de confiança dentro da empresa. Marcus Donovan tornou-se o seu braço direito nesta operação, a sua experiência e conhecimento interno revelando-se inestimáveis. A tensão atingiu o auge durante a reunião anual do Conselho da Sinclair Enterprises. Sentindo que estava a perder o controle, Ethan planeava usar a reunião para consolidar o seu poder, propondo uma série de medidas draconianas que lhe dariam controle absoluto sobre a empresa. O que ele não sabia era que Olivia e os seus aliados estavam prontos para lançar o contra-ataque. Quando Ethan terminou a sua apresentação, cheia de meias-verdades e manipulações financeiras habilidosas, houve um momento de silêncio tenso na sala de reuniões. Foi então que Olivia, ainda disfarçada como Amanda Green, pediu permissão para falar. Com o coração a bater, mas a voz firme, desmontou metodicamente cada uma das alegações de Ethan, apresentando provas meticulosamente recolhidas de fraude, desfalque e abuso de poder. O choque na sala era palpável. Ethan, inicialmente desdenhoso, empalideceu rapidamente à medida que Olivia prosseguia com a sua denúncia. Sofia, sentada ao lado dele, parecia prestes a desmaiar. Os membros do conselho estavam sentados em silêncio atônito, as expressões a passarem da incredulidade para uma fúria crescente. Então, no auge da sua apresentação, Olivia fez o seu movimento final. Retirou a peruca e as lentes de contato que tinham feito parte do seu disfarce durante tanto tempo e revelou-se ao conselho. "O meu nome é Olivia Sinclair", declarou, com a voz a ressoar pela sala silenciosa, "e estou aqui para recuperar o que é meu por direito e para restaurar a integridade desta empresa." O caos que se seguiu foi indescritível. Ethan, numa tentativa desesperada, tentou fugir da sala, apenas para ser detido pelos seguranças que Olivia tinha estrategicamente posicionado. Sofia desabou na cadeira, toda a fachada de força a abandonar o seu corpo perante a inevitável queda. Nas horas e dias que se seguiram, toda a verdade veio à tona. Os mídia deliciaram-se com a história da herdeira deixada para morrer que regressou para reclamar o seu império. Munidas das provas de Olivia, as autoridades agiram rapidamente para prender Ethan, Sofia e os seus cúmplices. Para Olivia, no entanto, aquilo não era o fim, era apenas o começo. Sabia que agora enfrentava a tarefa monumental de não só reconstruir a empresa, mas também a sua própria vida. As cicatrizes da sua experiência eram profundas, mas também haviam forjado nela uma força e uma sabedoria que nunca imaginara possuir. Enquanto se preparava para sua primeira conferência de imprensa como CEO reintegrada da Sinclair Enterprises, Olivia refletiu sobre a sua jornada, de herdeira ingênua, a sobrevivente endurecida, e agora líder determinada com poder para fazer a diferença. Sabia que o caminho à frente seria desafiante, mas estava pronta para o enfrentar de cabeça erguida. Com Rosa, o seu alicerce moral, ao seu lado, e a memória do tio como luz orientadora, a vingança que outrora procurara transformará-se em algo muito maior. Uma missão de redenção, não só por si, mas por todos aqueles que dependiam da Sinclair Enterprises. E nessa missão, Olivia estava determinada a não falhar. O salão de conferências do Plaza Hotel, em Manhattan, estava repleto de jornalistas, executivos e curiosos, todos ansiosos por testemunhar o que prometia ser uma das conferências de imprensa mais dramáticas da história corporativa recente. O burburinho cessou abruptamente quando Olivia Sinclair entrou na sala, captando de imediato todas as atenções. Vestida com um fato elegante mas conservador, um contraste gritante com as roupas simples que usará nos últimos meses, Olivia exalava uma aura de confiança e determinação que silenciou até os repórteres mais céticos. Ao dirigir-se ao púlpito, Olivia sentiu o peso de todos os olhares sobre si. Cada par de olhos na sala trazia uma pergunta, uma expectativa, uma dúvida. Por um breve momento, sentiu uma onda de ansiedade ameaçar dominá-la. Mas então os seus olhos encontraram Rosa, sentada discretamente na primeira fila, o olhar a irradiar força e apoio inabalável. Com um ligeiro aceno à sua salvadora e amiga, Olivia inspirou fundo e começou a falar. "Senhoras e senhores", a sua voz firme ecoou pelos microfones, "o meu nome é Olivia Sinclair e estou aqui hoje não só para recuperar o meu lugar de direito como CEO da Sinclair Enterprises,
mas para partilhar convosco uma história de traição, sobrevivência e, acima de tudo, redenção. Um silêncio palpável instalou-se na sala enquanto Olivia começava a relatar a sua odisseia, desde o casamento fraudulento com Ethan, a sua luta pela sobrevivência no aterro, e a infiltração eventual na empresa. À medida que Olivia expunha os crimes de Ethan e Sofia, apresentando provas reunidas com meticulosidade, as reações na sala variavam entre choque e indignação. Jornalistas digitavam freneticamente nos seus portáteis enquanto executivos trocavam olhares inquietos, sem dúvida reavaliar as suas ligações passadas com os fraudadores. No entanto, foi quando Olivia começou a falar sobre o futuro da Sinclair Enterprises que a atmosfera na sala mudou visivelmente. O que me aconteceu, declarou com paixão, não foi apenas uma tragédia pessoal. Foi o sintoma de uma doença muito maior que assola muitas corporações hoje. A ganância descontrolada e a ausência de responsabilidade social. A sua voz tremeu ligeiramente com a emoção contida, ao continuar. Mas onde outros podem ver apenas destruição, eu vejo uma oportunidade. Uma oportunidade de reconstruir, não apenas esta empresa, mas de redefinir o que significa ser uma organização ética e responsável, corporação no século XXI. Olivia então apresentou a sua visão para a Sinclair Enterprises. Um compromisso renovado com práticas empresariais éticas, investimentos significativos em programas de bem-estar para os funcionários e uma iniciativa ambiciosa para tornar a empresa líder em sustentabilidade ambiental. Cada proposta era ousada, desafiando o status quo do mundo corporativo, mas apresentada com tal clareza e convicção que nem mesmo os céticos mais endurecidos conseguiram desviar o olhar. À medida que Olivia falava, uma energia palpável começou a crescer na sala. Os jornalistas, inicialmente desconfiados, agora inclinavam-se para frente nas suas cadeiras, absorvendo cada palavra. Os executivos presentes, muitos dos quais tinham vindo esperar assistir à queda da Sinclair Enterprises, começavam agora a vislumbrar o nascimento de algo revolucionário. Foi nesse momento de otimismo crescente que o destino decidiu lançar o seu último desafio. As portas do salão de conferências abriram-se violentamente e Ethan Blackwood, algemado e escoltado por agentes da polícia, foi arrastado para dentro. A sua aparência era um reflexo grotesco do homem polido e confiante que fora. Cabelo desgrenhado, olhos vermelhos e uma fúria desesperada distorcendo-lhe os traços. "Isto é tudo mentira!" gritou, a voz rouca de raiva. "Ela está a manipular-vos a todos. Assim como eu a manipulei a ela." O caos instalou-se na sala. Os jornalistas saltaram das cadeiras, câmaras a disparar em todas as direções. A segurança agiu rapidamente para conter a situação. Mas Olivia permaneceu firme no púlpito, os olhos fixos em Ethan com uma mistura de pena e determinação inabalável. Quando os gritos de Ethan finalmente cessaram, um silêncio tenso encheu a sala. Todos os olhares voltaram-se para Olivia, à espera de ver como responderia àquela interrupção dramática. Com uma calma que surpreendeu até a si própria, Olivia dirigiu-se diretamente a Ethan. "Tens razão numa coisa, Ethan. Houve manipulação." Deixou as palavras pairar no ar antes de continuar. Recuperando a compostura, Olivia voltou a dirigir-se à audiência. "O que acabamos de testemunhar é um lembrete poderoso do custo humano da corrupção e da ganância. Isto não é apenas sobre números numa folha de cálculo ou ações a desvalorizar. Vidas reais são afetadas. Sonhos são destruídos. É por isso que a nossa transformação da Sinclair Enterprises vai além dos lucros. Trata-se de restaurar a confiança, não apenas com os acionistas, mas com cada funcionário, cliente e membro da comunidade que depende de nós." Ao concluir a sua apresentação, delineando planos concretos para transparência corporativa, responsabilidade social e inovação ética, a energia na sala transformará-se por completo. O ceticismo inicial dera lugar a um sentimento de possibilidade, até de esperança. Jornalistas que vieram prontos para relatar o colapso de um império agora escreviam sobre uma história de renascimento e redenção. Durante a sessão de perguntas e respostas, Olivia respondeu a todas as questões com honestidade e clareza, recusando-se a evitar mesmo as perguntas mais difíceis sobre o seu passado ou os desafios que a empresa enfrentaria. A sua transparência e visão para o futuro pareciam cativar até os repórteres mais cínicos. Quando a conferência de imprensa terminou, Olivia desceu do púlpito sob uma tempestade de flashes de câmara e aplausos. Permitiu-se um momento de reflexão.
O caminho à sua frente ainda era longo e cheio de obstáculos, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia uma verdadeira esperança pelo futuro. Já não se tratava apenas de vingança ou justiça pessoal. Tratava-se de construir algo significativo e duradouro a partir das cinzas da sua antiga vida. Ao dirigir-se para a saída, Olivia parou brevemente ao lado de Rosa, que a aguardava com um sorriso orgulhoso e lágrimas nos olhos. Num gesto que surpreendeu os repórteres presentes, Olivia abraçou Rosa com força, sussurrando um sincero obrigada. Essa demonstração pública de gratidão pela mulher que a salvara do aterro não só humanizou Olivia aos olhos da imprensa, como também serviu como um poderoso lembrete da sua extraordinária jornada. Ao sair para enfrentar uma multidão de jornalistas e fotógrafos, Olivia Sinclair estava pronta para o próximo capítulo da sua vida. A vingança que outrora procurara transformará-se em algo muito maior, algo muito mais significativo. Agora, o seu foco estava em usar a sua experiência e posição para trazer mudança real e duradoura, não apenas à sua empresa, mas ao mundo empresarial como um todo. O sol punha-se sobre Manhattan, lançando um brilho dourado sobre os arranha-céus, como se a própria cidade celebrasse este novo começo. Para Olivia, era mais do que o fim de um dia. Era o início de uma nova era, tanto para si como para Sinclair Enterprises. Com Rosa ao seu lado e uma visão de futuro à sua frente, Olivia estava pronta para transformar a sua história de sobrevivência num legado de mudança e esperança. Os meses que se seguiram à dramática conferência de imprensa foram um turbilhão de atividade para Olivia Sinclair e a recém-reformada Sinclair Enterprises. O mundo corporativo assistia com uma mistura de ceticismo e fascínio enquanto Olivia implementava, uma a uma, as mudanças ousadas que prometera. A transformação da empresa não foi isenta de desafios. Houve resistência por parte de acionistas conservadores, ceticismo por parte de analistas de mercado e até sabotagem de concorrentes que temiam o potencial disruptivo das novas políticas da Sinclair. Ainda assim, Olivia enfrentou cada obstáculo com a mesma determinação e resiliência que a sustentara nos seus meses mais sombrios. Sabia que cada decisão tomada, cada reforma implementada, não era apenas sobre retomar o controle da sua empresa, era sobre redefinir o próprio conceito de sucesso corporativo no século XXI. Uma das primeiras e mais controversas medidas de Olivia foi implementar um programa de partilha de lucros para todos os funcionários, desde executivos de topo até trabalhadores de base. Esta decisão, inicialmente criticada por alguns como financeiramente imprudente, revelou-se rapidamente um golpe de gênio em termos de moral e produtividade. A Sinclair Enterprises depressa ganhou a reputação de ser um dos melhores lugares para trabalhar em Nova York, atraindo talentos de topo e inspirando uma lealdade sem precedentes entre os seus colaboradores. Ao mesmo tempo, Olivia lançou uma ambiciosa iniciativa de sustentabilidade ambiental. A Sinclair Enterprises não só assumiu o compromisso de se tornar uma empresa neutra em carbono num prazo de 5 anos, como também começou a investir fortemente em tecnologias verdes e startups focadas em soluções ambientais. Inicialmente recebida com ceticismo por investidores tradicionais, esta iniciativa depressa começou a dar frutos, posicionando a Sinclair na vanguarda de um mercado em rápido crescimento e atraindo uma nova geração de investidores conscientes do clima. Enquanto a empresa prosperava sob a sua liderança visionária, Olivia nunca esqueceu as suas origens, nem as lições que aprenderá durante o tempo passado no aterro. Criou a Fundação Sinclair para a Oportunidade, uma organização sem fins lucrativos dedicada a fornecer educação, formação profissional e oportunidades de emprego a comunidades sem abrigo e marginalizadas. Rosa Mendes, a mulher que salvara Olivia no seu momento mais negro, foi nomeada diretora da fundação, trazendo a sua compaixão e experiência de vida para guiar a missão da organização. A história de Olivia Sinclair, a sua queda e ressurreição, tornou-se uma lenda moderna, inspirando livros, documentários e até um filme de Hollywood. Mas para Olivia, a verdadeira história não era sobre o drama da sua vingança. Era sobre as vidas que estava a ajudar a transformar através do seu trabalho. Um ano após recuperar o controle da Sinclair Enterprises, Olivia voltou a estar diante de uma sala cheia de jornalistas e analistas de negócios. Mas desta vez, o ambiente era totalmente diferente. Não havia ceticismo nem hostilidade nos olhos que a observavam, apenas expectativa. E talvez admiração. Olivia aproximou-se do púlpito. A sua postura confiante mas humilde refletia a jornada transformadora que tinha vivido. Há um ano atrás,
Começou ela, com voz clara e firme. Estava aqui perante vocês como uma mulher em busca de justiça e redenção. Hoje, estou aqui não apenas como CEO da Sinclair Enterprises, mas como alguém profundamente comprometida com a ideia de que os negócios podem, e devem, ser uma força positiva no mundo. Olivia passou então a apresentar os resultados notáveis do seu primeiro ano à frente da empresa. A Sinclair Enterprises não só recuperara sua posição no mercado, como estava constantemente a superar as expectativas dos analistas. Mais importante ainda, a empresa estava a estabelecer novos padrões em responsabilidade corporativa, sustentabilidade ambiental e equidade no local de trabalho. Mas os números nas nossas folhas de balanço, por mais impressionantes que sejam, não contam toda a história. Continuou, com uma emoção subtil na voz. A verdadeira medida do nosso sucesso está nas vidas que tocamos, nas comunidades que ajudamos a reconstruir e no futuro mais sustentável e justo que estamos a trabalhar para criar. Nesse momento, Olivia fez uma pausa, varrendo a sala com o olhar até encontrar Rosa, sentada discretamente na primeira fila. Com um sorriso caloroso, prosseguiu. A minha própria jornada ensinou-me que a verdadeira força não vem do poder nem da riqueza, mas da compaixão, da resiliência e da capacidade de nos erguermos mesmo perante as adversidades mais esmagadoras. Essa é a lição que tentamos incorporar em todos os aspectos do nosso negócio. Ao concluir a sua apresentação, revelando planos ainda mais ambiciosos para o futuro da Sinclair Enterprises, tornou-se claro para todos na sala que não estavam apenas a testemunhar a revitalização de uma empresa, estavam a assistir ao nascimento de um novo paradigma empresarial. Após a conferência, enquanto Olivia caminhava pelos corredores da sede da Sinclair, refletia sobre a jornada extraordinária que a levará até ali. As memórias da sua vida passada, o luxo, a ingenuidade, a traição, pareciam pertencer a outra pessoa, a outra existência. O tempo no aterro, as lutas, a dor da perda e da mentira. Tudo isso transformará-se em fonte de força e propósito. Ao chegar ao seu escritório, Olivia parou por um momento para contemplar a vista de Manhattan das janelas do andar executivo. O sol punha-se sobre a cidade, pintando o céu em tons de laranja e rosa, relembrando o dia fatídico em que a sua vida mudará para sempre. Mas agora, em vez de solidão e desespero, Olivia sentia apenas gratidão e determinação. Um toque suave à porta arrancou-a dos pensamentos. Era Rosa, trazendo os relatórios mais recentes da Fundação Sinclair para a oportunidade. As duas mulheres trocaram sorrisos calorosos, o laço profundo e inquebrável evidente nos seus olhos. Como estamos, Rosa? Perguntou Olivia, verdadeiramente interessada no progresso da fundação. Rosa, com lágrimas de orgulho a brilhar nos olhos, começou a relatar os sucessos recentes. Famílias retiradas das ruas, jovens a receberem educação e formação, comunidades inteiras a serem revitalizadas. Cada história era um testemunho do poder das segundas oportunidades, algo que Olivia conhecia intimamente. Enquanto escutava, Olivia sentiu uma onda de emoção invadir-lhe o peito. A sua jornada, que começara com sede de vingança, evoluíra para algo muito maior e mais significativo. Não só recuperara o que era seu por direito, como descobrira um propósito mais elevado para sua vida e os seus recursos. Sabes, Rosa, disse Olivia suavemente, depois de ouvir o relatório, houve um tempo em que pensei que a minha história era sobre perda, traição e vingança. Mas agora vejo que era sobre encontrar uma força que nunca soube que tinha. Sobre descobrir o verdadeiro significado de família e de propósito. Rosa acenou, compreendendo perfeitamente. Transformaste a tua dor em algo belo, Mirra. Algo que está a mudar vidas. As duas mulheres ficaram em silêncio por um momento, a olhar para a cidade. Nova York, com todas as suas contradições, riqueza e pobreza, oportunidade e luta, parecia refletir o mundo que Olivia agora se esforçava por mudar. Ainda temos tanto trabalho pela frente, disse Olivia finalmente, a voz carregada de determinação. Rosa sorriu, pousando uma mão tranquilizadora no ombro de Olivia. Sim, temos. Mas olha só até onde já chegamos. Quando o sol desapareceu finalmente no horizonte, dando lugar às luzes cintilantes da cidade que nunca dorme, Olivia sentiu uma paz que nunca pensou possível. A sua jornada, do luxo à ruína e de volta outra vez, não tinha sido apenas sobre recuperar o que era seu. Fora sobre descobrir quem realmente era. E o que realmente importava.
O império que reconstruíra já não era apenas sobre poder ou riqueza. Era uma plataforma para mudança, uma força para o bem. E Olivia Sinclair, outrora quebrada e abandonada, estava agora mais forte e determinada do que nunca a usar essa plataforma para fazer a diferença no mundo. Enquanto ela e Rosa se preparavam para mais uma noite de trabalho, a planear o futuro da Sinclair Enterprises e da fundação, Olivia sabia que a sua verdadeira vingança, se é que ainda podia chamar-lhe isso, não estava na queda de Ethan e Sofia, mas no bem que agora podia fazer, nas vidas que estava a transformar, no legado positivo que estava a construir. A história de Olivia Sinclair, que começara com traição e desespero, tornará-se uma narrativa de redenção, propósito e esperança. E embora o capítulo da sua vingança tivesse terminado, um novo, e mais brilhante, capítulo estava apenas a começar, não apenas para ela, mas para todos aqueles cujas vidas ela tocaria nos anos que se seguiam. 5 anos tinham passado desde que Olivia Sinclair recuperara o controle da Sinclair Enterprises e embarcara na sua missão de transformar não apenas a sua empresa, mas o próprio conceito de ética empresarial e responsabilidade social corporativa. O sol da manhã banhava a imponente torre de vidro e aço que agora servia de sede global da Sinclair Enterprises, a sua fachada coberta por painéis solares de última geração, um testemunho visível do compromisso da empresa com a sustentabilidade. No 50º andar, Olivia estava diante da janela panorâmica do seu escritório, observando a cidade que nunca dorme acordar para mais um dia. Aos 37 anos, irradiava uma aura de confiança e serenidade que contrastava fortemente com a jovem vulnerável que fora apenas meia década antes. Os olhos, outrora sombreados pelo medo e pela dor, agora brilhavam com uma determinação calma e a sabedoria conquistada através da adversidade. Um leve bater à porta assinalou a chegada de Rosa Mendes, agora uma figura respeitada nos círculos filantrópicos de Nova York, graças ao seu incansável trabalho como diretora da Fundação Sinclair para a Oportunidade. As duas mulheres trocaram sorrisos calorosos, o vínculo entre elas mais forte do que nunca. Preparada para o grande dia, Mirra? Perguntou Rosa, com a voz carregada de orgulho maternal. Olivia acenou, respirando fundo. Tão preparada quanto alguma vez estarei, Rosa. Ainda me custa acreditar que chegamos até aqui. O grande dia a que se referiam era a inauguração oficial do Complexo Comunitário Sinclair, um projeto ambicioso que combinava habitação acessível, centros de formação profissional, clínicas de saúde e espaços verdes, tudo concebido para revitalizar um dos bairros mais negligenciados de Nova York. Era o culminar de anos de trabalho árduo, planeamento meticuloso e uma visão inabalável de um futuro mais justo. Ao sair do escritório rumo à cerimônia de inauguração, Olivia não conseguiu evitar refletir sobre a jornada extraordinária que a levará até ali. Lembrava-se vividamente dos dias sombrios no aterro, da luta para recuperar a sua identidade e o seu lugar no mundo. Cada desafio, cada obstáculo superado tornará-se uma lição, moldando-a na líder em que se transformará. Sob a liderança de Olivia, a Sinclair Enterprises transformará-se no modelo global de negócio ético e sustentável. A empresa não só liderava os seus setores em inovação e rentabilidade, como também estabelecera novos padrões em práticas laborais, sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. O programa de partilha de lucros que Olivia implementara no seu primeiro ano como CEO inspirara uma onda de mudanças semelhantes em corporações por todo o mundo. Ao chegar ao local da inauguração, Olivia foi recebida por uma multidão entusiasta. Moradores locais, funcionários da Sinclair, dignitários da cidade e jornalistas, todos reunidos para testemunhar aquilo que muitos já chamavam de um milagre Sinclair. À medida que se dirigia ao palco, Olivia cumprimentava as pessoas, parando para ouvir as suas histórias, com os olhos a encherem-se de lágrimas ao perceber o impacto tangível do seu trabalho. No palco, diante de milhares de espectadores e câmaras de televisão, Olivia preparava-se para discursar. Ao seu lado estavam Rosa, membro-chave da sua equipa e, para sua surpresa e profunda emoção, várias das pessoas em situação de sem-abrigo que conhecera durante os meses no aterro, agora transformadas, graças aos programas da Fundação Sinclair. Há 5 anos, começou Olivia, com a voz clara e cheia de emoção, eu estava num lugar muito diferente. Não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Eu tinha perdido tudo, ou pelo menos assim pensava. Fez uma pausa, os olhos encontrando os de Rosa na plateia.
O que descobri nesses dias escuros foi que a nossa verdadeira riqueza não está nas nossas contas bancárias ou nos títulos que possuímos. Está na nossa capacidade de nos erguermos, de ajudar os outros e de criar mudança significativa no mundo que nos rodeia. À medida que Olivia prosseguia o discurso, explicando os recursos e oportunidades que o novo complexo proporcionaria à comunidade, não conseguiu evitar pensar em Ethan e Sofia. O seu ex-marido e cúmplice tinham sido condenados pelos seus crimes e cumpriam agora penas de prisão. Olivia tinha percebido que a vingança que outrora procurara não lhe trouxera a paz que esperava. Em vez disso, foi através do perdão, não apenas deles, mas de si própria, e do compromisso em criar algo positivo a partir da sua experiência que encontrou verdadeira cura e propósito. Este complexo, concluiu Olivia, com a voz embargada pela emoção, é mais do que um conjunto de edifícios. É um símbolo de esperança, de segundas oportunidades, da nossa capacidade coletiva de criar mudança quando nos unimos por um propósito comum. É uma prova viva de que as nossas maiores adversidades podem tornar-se nas nossas maiores forças, se escolhermos usar as nossas experiências para elevar os outros. Quando Olivia cortou a fita, inaugurando oficialmente o complexo comunitário Sancler, a multidão explodiu em aplausos. Fogo de artifício colorido iluminou o céu, pintando a manhã nova-iorquina com tons vibrantes, reflexo da esperança e promessa que o momento representava. Mais tarde, nessa noite, após as celebrações e entrevistas, Olivia encontrava-se novamente no seu escritório, contemplando o panorama iluminado da cidade. Rosa juntou-se a ela, trazendo 2 taças de champanhe para um brinde privado. As segundas oportunidades, propôs Rosa, erguendo o copo. E a fazer a diferença, acrescentou Olivia, com um sorriso sereno nos lábios. Enquanto as 2 mulheres olhavam a cidade, Olivia sentiu um profundo sentido de realização e paz. A sua jornada, que começara com dor e traição, transformará-se em algo belo e significativo. Não só reconstruir a sua vida e a sua empresa, como também encontrar um propósito maior. O império que agora comandava já não era apenas sobre negócios e riqueza, era sobre esperança e transformação. A cada vida tocada, a cada comunidade revitalizada, Olivia sentia que honrava o legado do seu tio e criava algo que perduraria muito para além dela. Quando o relógio marcou a meia-noite, sinalizando o início de um novo dia, Olivia Sancler sabia que a sua história estava longe de terminar. Na verdade, sentia que estava apenas a começar. Com Rosa ao seu lado e uma visão clara para o futuro, estava pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse, sempre com o objetivo de construir um mundo mais justo, sustentável e compassivo. A vingança que outrora a alimentara evoluíra para algo muito mais poderoso, um compromisso inabalável com a mudança positiva. E nessa transformação, Olivia encontrou não apenas redenção, mas uma verdadeira razão para viver. Enquanto as luzes de Nova York cintilavam como estrelas abaixo, Olivia sorriu, grata pelo caminho que a levará até ali e ansiosa pelo futuro que ajudaria a moldar. A sua jornada, do luxo à ruína e de volta, não fora o fim, mas apenas o início, de algo verdadeiramente extraordinário. Olá a todos! Espero que tenham gostado desta história poderosa. A jornada de Olivia Sancler mostra-nos que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar a força para nos reerguermos e fazer a diferença. Agora queremos ouvir-vos. Partilhem nos comentários um momento da vossa vida em que superaram um grande desafio. Como é que essa experiência vos transformou? A vossa história pode inspirar alguém que esteja a passar por um momento difícil agora.